Aqui. Vamos lá. Vamos lá, concentração, todo mundo que tá aí desse lado. Aê! Mas foi igualzinho da outra vez. Foi igual da outra vez, não sei o que que deu. Muito Então, bem. tomara que deu certo agora. Muito bem, agora deu certo. Eu tô te vendo muito bem. Acho que tá todo mundo te vendo também, porque tá todo mundo falando ê! Ei, Muito bem. vamos lá, vamos. E hoje a gente está aqui para contar um pouco sobre a Sharing Nature, né, Rita? Que eu não vou nem explicar o que é, porque acho que o papo vai ser inteiro para explicar sobre isso. E também essa história, ela se confunde muito com a história do Instituto Roman, né? Que acho que aí a gente vai contando um pouco ao longo da conversa. Então, Rita, bom, quer contar quem é você? Para quem ainda não te conhece aqui dessa rede? Eu sou, eu falo que eu sou uma educadora naturalista, né? Eu sou bióloga de formação e sempre me incomodei com o processo de aprendizagem da ciência convencional, principalmente da biologia, de classificação, uma ciência mecanicista, né? Que não envolve o ser humano no olhar, né? E aí eu fiz muitas outras buscas e a Sharing Nature a partir do momento que eu conheci a Sharing Nature e comecei a me aprofundar, isso marcou profundamente na formação de quem eu sou e do que eu faço e de tudo que aconteceu depois. Então, é uma alegria imensa estar aqui com você, Carol, para poder contar da Sharing Nature, porque é uma jornada, né? Uma jornada de vida. E muito, muito bacana. Assim, estou bem feliz de poder compartilhar aqui. Que bom! E eu acho que a gente tem que começar do começo, né, Rita? Porque as brincadeiras chegaram no Brasil porque você foi a curiosa que foi lá e mandou uma carta pro Cornell e aí? Conta pra gente como é que foi essa história, que eu adoro ouvir. Como tudo, mas eu tinha esse incômodo da ciência ser tão eu falava que a biologia engana a gente, porque a biologia é estudo da vida, só que a gente não estuda a vida, a gente estuda as coisas mortas, né? A gente mata as coisas para estudar. E eu queria algo mais vivo, né? E me incomodava muito aquela coisa de... Todo biólogo tem isso, né? Não sei se tem biólogos aqui na turma, mas de saber o nome científico. As pessoas acham incrível saber o nome científico. E eu achava uma michuruca o nome científico diante daquele ser que estava ali, né? E aí alguém me indicou os livros, eu entrei em contato com os livros do professor Cornell, e eu tive uma oportunidade de ir para os Estados Unidos em 94 e procurei os livros, foi difícil achar naquela época, e aí eu comprei os 4 livros dele. Então eu trouxe eles aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é o primeiro livro dele, o primeiro que ele lançou em 79, e ele era um bird watcher, né, um passarinheiro, e trabalhava com educação ao ar livre. E ele se incomodava das pessoas terem uma apreciação tão rápida com a natureza. Quando ele levava os grupos, era uma coisa meio... Ah, legal, lindo. Aham, vamos falar de outra coisa, né? E isso é bem comum mesmo, até hoje em dia, né? Para nós, enfim, é bem comum isso. Então, ele começou a criar atividades para entreter as pessoas e ajudá-las a ir um pouco além. Então, assim que ele escreveu esse livro, que é um livro de atividades, mas o que me encantou, eu até tenho assim, esse aqui é o original que eu peguei dele, o que eu comprei mesmo naquela época, né? Aí tem uma frase aqui que está grifada, ele diz, "Don't feel badly about not knowing names." Não se sinta mal se você não sabe os nomes. E eu, na verdade, até sabia alguns nomes, mas eu me sentia mal de dizer os nomes e ver como que dizia tão pouco
sobre aquele ser vivo e quanto que isso distraía a atenção das pessoas. Ah, essa é a, sei lá, Euterpe edulis, pronto, acabou o interesse, né? E aí eu me encantei e voltei, já aqui no Brasil, eu escrevi para a editora dele, a Dawn Publication, perguntando se eles queriam que não topavam traduzir o livro, que fiz uma proposta de tradução, e eles já tinham acabado de vender os direitos autorais para a editora Melhoramentos. Então, eu trabalhava no Senac na época, e nós conversamos com a Melhoramentos, a Senac com a Melhoramentos, e aí nós publicamos numa parceria da Senac com Melhoramentos, que nem fui eu que traduzi esse aqui, a primeira edição, Brincar e Aprender com a Natureza. Uau! Edição que se esgotou... Quando que saiu esse, Rita? Saiu... 96. Uau! 96. E aí, por conta disso, a gente fez um projeto de trazê-lo para o Brasil para fazer o lançamento do livro. Então, foi o Senac, a unidade que eu trabalhava, que era da Francisco Matarazzo, que trouxe ele pela primeira vez, fizemos um grande evento, ele deu vários workshops, deu uma palestra grande para uma plateia grande, e foi aí que nós ficamos amigos, e foi aí que ele me convidou para representar a Sharing Nature no Brasil, mas muito mais numa relação de confiança e de amizade do que uma coisa formal ou comercial, né? Uhum. Nós até temos um contrato de compromisso, mas não tem uma relação muito formal, né? É muito mesmo daquilo que está vivo e daquilo que a gente pode fazer juntos. E então, seguindo isso, a gente traduziu o segundo livro dele, que ele já tinha escrito, que era o Sharing the Joy of Nature. Isso aqui são das edições antigas, né? Uhum. E que a gente traduziu como a alegria de aprender com a natureza. Então, no primeiro eu fiz só uma revisão técnica, no segundo eu fiz a revisão técnica e escrevi o prefácio, então eu já estava aumentando o meu envolvimento com eles, né? Então, isso foi em 96. E aí, só para falar, para vocês saberem, na época ele já tinha mais dois livros, que esse aqui é um livro de fotos, é um livro super bonito, que tem poesias e fotos. E é para a pessoa ir também para a natureza e se inspirar e se aprofundar e meditar com essas reflexões. E um outro que ele escreveu, eu adoro esse livro aqui, ele escreveu para os escoteiros. Uau! E aí ele é ilustrado, tem muitas atividades, tem umas coisas até para esse momento que a gente está vivendo, sabe? Como é que a gente pode criar os nossos próprios parques nacionais? Esse aqui eu acho lindo, essa imagem. Não sei se dá para ver? Dá. Você tem um canteirinho, tal, e aqui está fazendo o Parque Nacional da Anne. E o quanto que num coisinho pequeno assim, quanta coisa acontece e quanta coisa você pode se conectar, né, e interagir. E aí depois ele refez as edições desses livros, juntou, combinou, não sei o que, aí a gente não tinha como acompanhar, de ficar mudando as nossas edições aqui, né? E então ele fez uma nova edição desses dois primeiros, do Sharing Nature with Children e Sharing the Joy of Nature, e quando estava esgotadas as edições brasileiras que foram feitas pela parceria Senac Melhoramentos, a gente retraduziu, e esses que são os livros que estão hoje em dia, que a gente usa, que todo mundo ligado a Sharing Nature usa. Que são da editora Aquariana. Então, aqui a gente fez adaptação para o ambiente brasileiro. Até as fotos, né, Rita? As fotos são feitas pela Angélica Del Neri, que são fotos das nossas crianças brincando, fazendo as atividades, e várias coisas que a gente foi trazendo para facilitar para o educador brasileiro.
E aí você também começou num processo de fazer formação, né, das pessoas aqui no Brasil para metodologia. Isso. A gente começou com as formações em 2004. Quer dizer que de 96 até 2004 eu atuei individualmente como professora. Então eu fazia as atividades nos diferentes cursos que eu dava aula, era bem uma iniciativa individual mesmo. E aí quando a gente criou o Instituto Roman, começamos a dar formação, não só as que a gente organizava, mas muita gente nos convidava para também dar formação em outros estados, em outras instituições. E ela tá falando aqui que o 2 está esgotado. Ah, eu tava falando é a Thaís que eu tava te falando hoje, Rita. Ele não está esgotado, porque eu acabei de comprar na editora. Eu acho que quem quiser comprar o 2 vai ter que comprar Direto com a editora, né? Direto com a Aquariana. o estante virtual, realmente não tem. Mas eu acho que se você tiver, por exemplo, uma livraria que você costuma comprar, ela pode Consegue encomendar na encomendar. editora. Ou você encomenda diretamente na editora também. Sim. Ô, Não está Rita, esgotado, não. Tem lá estoque. tem sim. Ô, Rita, uma coisa que é assim, né? Tô com o meu aqui. E as pessoas chegam muito nesses livros por conta das brincadeiras, né? Porque tem lá descrito as brincadeiras, como que você faz, que material você precisa, né? A sugestão de lugar que você pode ocupar, tal. Mas para além da descrição das brincadeiras, tem algo que é muito importante na abordagem da Share Nature, que é o flow learning, né? A metodologia do Flow Learning. Alguém está perguntando qual o nome? O nome do primeiro e do segundo é o mesmo nome, é Vivências com Vivências a com a Natureza, natureza. 1 e 2. Isso. E brincar e aprender com a natureza, realmente esse não está mais em Porque, na circulação. verdade, foi reeditado, né? Foi feita uma nova tradução e aí virou os 2 que a Rita tem aí. Eu tenho só um, mas E o o 2 outro... está aqui. E aí, gente, nem se preocupa com isso, de anotar referência e tudo mais, porque depois dessa live, ela vai para o canal do Ser Criança Natural no YouTube e lá na descrição eu coloco todas as referências. Então, quando sair o link, eu já posto aqui, vocês olhem lá e tá tudo as referências, tá bom? Então, bom, Rita, vamos falar do Flow Learning. O Flow Learning é interessante, você acabou de me ocorrer, que ele criou essa abordagem, né, do Flow Learning já naquela época, lá nos início dos anos 80, e eu acho que ele próprio está num fluxo que não parou, sabe? Porque ele vai falar com a gente, especialmente para o público brasileiro, a semana que vem, e ele está justamente no momento de publicar um novo livro, e é sempre sobre o Flow Learning, só que são níveis e níveis e níveis, então é legal a gente poder acompanhar, para a gente entender também como se aprofundar. Então, em que consiste, né, o Flow Learning? Como ele já tinha criado um monte de atividades, uma centena delas, e isso estava fazendo muito sucesso no mundo, ele começou a praticar e a reparar que a ordem com que ele propunha as atividades fazia diferença no comportamento dos grupos. Então, o Flow Learning, ele então é basicamente uma organização das atividades. Então, tem as atividades do nível 1, o estágio 1, ou fase 1, tanto faz, que são as atividades mais brincalhonas, mais divertidas, mais engraçadas. Essas são bem mais infantis, digamos assim, né? E elas servem para harmonizar a energia do grupo. Se está um mais cansado, o outro mais agitado, essas brincadeiras acabam tornando o grupo mais harmônico. E também considerando que como a gente vai caminhar para um estado de interação, conexão com a natureza, e isso vai requerer um aquietamento, o aquietamento não é uma coisa sem energia. É o contrário, é uma coisa cheia de energia, é muito vivo. Então, essas atividades do começo, elas servem para a gente também trazer a energia que está em cada um,
de uma maneira organizada, de uma maneira focada. É muito bacana isso, é muito focado. A Muito Paty está escrevendo aqui que se sofisticado. criar o entusiasmo. O nome dessa primeira etapa é despertar o entusiasmo, né? Isso, despertar o entusiasmo, mas o que está por trás, né, do despertar o Uhum. entusiasmo é essa coisa da energia, porque às vezes, muita gente que não é muito dessa pegada, né, de meditação, de concentração, de contemplação, acha que é só ficar lá parado, meio sem energia, não come carne, está quase desmaiando, né? E não é isso, é o contrário. É a energia quando ela está absolutamente desperta, focada, né? E porque para a gente entrar nesse estado de conexão, você precisa estar a mil ali. Só que quem olha de fora não repara, né? Porque você está quieto ali, mas a mente está a mil ali na conexão. Aí, na sequência disso, vem a fase 2, que é de concentrar a atenção, que é, por si só, já muito importante, assim, nesse tipo de processo, e é quase espontâneo na natureza. Quando você vai com um grupo para a natureza, para um parque, para a natureza, depois a gente vai entrar em contradição, ficar falando assim, né? Mas quando a gente vai para uma área natural rica, né, em elementos naturais, se a gente não foca atenção, você não vê nada, não curte nada, não percebe nada, não se relaciona com nada, porque fica quase como um cenário, como se fosse um muro pintado de verde. Então, o focar a atenção, né, por exemplo, para ouvir os sons, é só parar para ouvir o som já é um negócio incrível, porque o seu campo, o lugar que você está, ele se amplia enormemente, né? Quando você está só no olhar, você vê aquilo que você está vendo ali no seu entorno. E nos sons, o mundo se expande, né? Nos cheiros já vai um pouco maior também. As texturas, as temperaturas, isso tudo você vai ativando o seu corpo, vai colocando o seu corpo na conexão. Porque a conexão com a natureza não é uma conexão intelectual, né? A gente vai se colocar no ponto onde esses seres estão, né? E esses seres são extremamente sofisticados, né? Para a gente entrar na vibração deles, a gente precisa desse esforço de concentrar a atenção. Então, ele tem várias brincadeiras que são divertidas, que são interessantes, mas são muito focadas. Então, nesse momento, o grupo vai ficando mais quieto, né? Mais concentrado para poder. Mas, assim, se você vê qualquer criança brincando, ela está nesse nível 2, né, Carol? Você que Uhum. uma criança brincando é um mestre de concentração, Com gente, né? certeza. Aí, depois disso, quando o facilitador percebe que o grupo está envolvido, né, ele já está... É como que a gente começa como assim, a gente é grandão e a natureza é pequena, né? No nível 2 você está ficando pau a pau. Depois, no terceiro nível, você vai ficando um pouco mais, assim, percebendo É a muito grandeza. interessante. Eu vou trazer experiência, né? O nível 3, assim, eu lembro quando eu fiz a formação, né? Eu lembro de sensações no meu corpo que eu nunca tinha percebido. Eu lembro, a noção de tempo mudou completamente. Assim, a gente tinha achado que tinha ficado 20 minutos numa atividade, a gente tinha ficado uma hora. Então, é esse contato que faz esse outros sentidos entra numa fusão ali que você perde essas noções, né? De espaço, de tempo. É uma coisa bem bacana mesmo, assim. Claro que a gente é suspeito para falar, né? Mas eu lembrei de uma historinha que eu contei para ele, para o professor Cornell, e ele até publicou essa história num dos livros deles depois, que eu fui dar um workshop para um grupo de pessoas ligadas ao ecoturismo lá em Belém, organizado pelo Instituto Piaubiru, que é um super parceiro, muito bacana, a gente gosta muito deles lá. E
Aí, uma dada altura, não, no começo, as pessoas que trabalhavam com turismo, eu trago grupos para a floresta há 40 anos, eu faço isso com os grupos há não sei quanto, não sei o quê, não sei o quê. As pessoas estavam muito se sentindo, não sei, desconfortáveis de estar ali comigo, uma pessoa de fora de São Paulo, que é o tipo da cidade que não né? Tipo, São ela Paulo vai ensinar pra gente o que é que a gente tem que fazer, né? na floresta, né? E nós somos da floresta, ela não. E eu, tudo bem, assim, eu não tem problema. Aí eu fui fazendo as atividades, fomos entrando nessa sequência, e uma hora uma mulher me agarrou, assim, sabe, meio emocionadona, assim, tipo, falando, você está me ajudando a tirar a floresta de dentro de mim. Aquela floresta que ela trabalhava era a floresta de fora, né? Agora é outra floresta que você precisa reconhecer e se relacionar, né? Então é uma metodologia que engana, viu? Parece que é bobagem, mas é uma maravilha. É uma coisa assim. Aqui nos comentários eu vi um comentário da Paty, que ela é monitora lá no Parque das Neblinas, e aí ela contou aqui, a gente usa lá no Parque das Neblinas e tem experiências incríveis, né? Eles são velhos parceiros, né? O pessoal do Parque das Neblinas, a gente... Inclusive, né, tem do Parque das Neblinas, né, que é do Instituto Ecofuturo, tem essa publicação aqui, que é Atividades em Áreas Naturais, e ela dá para baixar, ela está disponível em PDF, dá para você baixar lá no site do Ecofuturo. Então, depois, lá no YouTube, eu coloco o link para baixar direto lá pro site. Vale a pena esse livrinho. É lindo. E ele não é todo sobre Sharing Nature, mas ele contém a Sharing Nature também. Ali no livro eu me preocupei com a questão da intimidade, né? Como ajudar as pessoas a ir um passo a passo para crescer a intimidade que ela tem com a natureza. E ainda, só para encerrar a metodologia, ela tem uma última fase, que é uma fase assim já bem sensível, que se chama compartilhar a inspiração. E ela pode ter pode ir para muitos caminhos, independente do grupo, né? Dependendo do grupo. Então, a ideia desse momento é entrar num estado poético mesmo, e que as pessoas possam se expressar com sugestões de atividades em que a expressão individual revela a conectividade, né, com todos os seres e com todos entre si ali daquele grupo. Então, é muito bonito, assim, como acontece. Via de regra, frequentemente as atividades têm a ver com escrever poesia, mas não só. Tem outras coisas bem bonitas para se fazer nesse momento. Então, é uma metodologia que é de envolvimento mesmo, né? Até se a gente está num grupo que já é muito experiente, que já tem uma conexão boa com a natureza, ainda assim a metodologia, ela, talvez nos primeiros estágios, né, você puxa para trás a pessoa, porque ela já tem aquela conexão. Mas no decorrer da experiência, ela também consegue ir mais fundo do que aquele ponto onde ela estava antes, né? E a gente ia falar também do nome, né, Carol? Que esse nome foi traduzido em 96, né, quando foi publicado o primeiro livro. A gente teve uma pequena conversa sobre isso, mas não teve um aprofundamento, e eu também estava começando assim a conhecer, né? Então, a palavra em inglês é flow learning, quer dizer que é aprendizagem em fluxo. E a gente traduziu por aprendizado sequencial. Então, é muito diferente o fluxo da sequência, né? O sequencial parece que remete a uma linearidade, o que está longe de ser a proposta, né? A ideia não é que seja uma sequência, primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse. Na verdade, o importante é o fluxo. Então, se você, como facilitador, você começou com a fase 1, mas o pessoal na fase 1 já estava muito concentrado,
você de repente não vai para o 2, você vai para o 3, mas aí aconteceu alguma coisa e todo mundo ficou agitado e disperso, aí você volta para o 1. Então, o importante é o fluxo, não é a sequência. Exato, não tem que ter assim, né? E também, Rita, eu lembro muito quando a gente chegou a fazer ao conduzir alguns grupos, né, a partir da metodologia de vivências com a natureza, a gente também tinha um planejamento extenso, com muitas atividades até a mais, né? Porque tudo também depende muito do ritmo do grupo. Então, tem grupo que se envolve muito numa brincadeira, tem grupo que o tempo é menor e aí a gente precisa, né, ir reorganizando algumas coisas. E ter esse nome, a gente pensar que ele não é um aprendizado na sequência, porque não é para ser 1, 2, 3, 4 e tudo separado, né? Primeiro só 1, 2, 3. E é justamente isso que você estava falando, que a gente pode ir, pode voltar. E as experiências são sempre muito interessantes, muito potentes. E o pessoal aqui nos comentários, eles estão falando que queriam que você explicasse um pouco mais sobre o nível 3, sobre a experiência direta. A experiência direta é, no fundo, aquilo que a gente mais almeja, que todos possam ter experiências diretas com a natureza, né? Sem intermediários. Assim, tem várias, as brincadeiras são muito delicadas, né? Muito sensíveis. E você pode reconhecer, num dado momento, que a natureza está brincando com você. Mas aí você precisa estar muito entregue para a atividade, né? Tem uma atividade que é clássica, não sei se você quer contar, Carol, uma atividade, por Não exemplo, sei, você falou que tem uma que é clássica, fala você qual que é clássica. o encontro é a árvore. Eu amo encontrar árvore, Então, então eu posso contar. É uma brincadeira que assim a gente faz em dupla. E aí, normalmente a gente faz em bosques, né? Que tenha muitas árvores. E isso. aí, uma das pessoas da dupla fica vendada e a outra pessoa escolhe uma das árvores desse bosque. E aí, gentilmente, conduz essa pessoa até a árvore escolhida, essa pessoa que está vendada, sempre com muito cuidado. E é como se fosse uma apresentação, né? Aqui está a sua árvore, reconheça, né? E aí, enfim, você toca, cheira, anda ao redor dela, né? Vai tentando descobrir, enfim, você vai usando o seu corpo, suas percepções para descobrir as características, para conhecer as características. Acho que mais do que descobrir é conhecer as características dessa árvore, né? E aí, quando foi reconhecida, né, a gente fala, né, reconheci, e aí volta, a pessoa conduz ela de volta para o ponto inicial, e aí essa pessoa que estava vendada tira a venda. E aí, quando ela tira a venda, ela tem que identificar no meio daquele bosque qual foi a árvore que ela se conectou com, né, que rolou a conexão, assim, que rolou esse conhecimento, esse reconhecimento. E aí é muito interessante essa brincadeira. Eu amo essa brincadeira. É interessante, Rita, quando a gente faz principalmente em bosques que tem muitas árvores semelhantes, né? E uma vez eu lembro que eu fiz com uma moça e ela era bióloga, assim. Então ela tava super nessa coisa do saber o nome, sabe? E aí ela sentiu tal, e aí quando tirou a venda, ela falou pra mim assim: eu sei qual é dessa aqui. Eu falei, é dessa aí, mas qual dessa aí? Porque você acertou a espécie, mas qual? E tinha muitas da mesma espécie, né? Para além da gente reconhecer a espécie, a gente reconhecer o indivíduo, a árvore. O que é que aquela árvore que você se conectou tem que nenhuma outra tem? Né? Então, acho que é muito profundo mesmo. Eu lembro a primeira vez que eu fiz essa atividade, você tira praticamente a árvore que você foi, assim, se rolou um reconhecimento forte. A árvore meio que ela dá uma iluminada, assim, é muito impressionante. Eu até fui em outras para ver
tirar a dúvida, mas era aquela que eu tinha de começo, assim, pensada, né? É. Mais alguma que você quer contar? Não, essa posso contar mais. Essa daí, ela desenvolve muita gente, né? Nunca pensou na intuição, ou nunca deu muito valor, né? Uhum. Então, nessa abordagem, tem vários textos do professor Cornell que ele fala da importância da intuição. Isso para tudo na vida, né? E principalmente para entrar em contato com a natureza. É, enfim, isso é uma Ah, eu experiência de. achei. Eu não tô conseguindo compartilhar as fotos que eu separei aqui, mas eu achei essa daqui, ó, no livro do Ecofuturo, que é do Passeio da Lagarta, não é? É, a gente aqui faz assim, o passeio da lagarta é uma experiência direta também. A gente vai estar todo o grupo de olhos vendados, mas a uma dada altura a gente começa a gente faz um emaranhado de uma corda dentro da mata e as pessoas começam a se guiar pela corda. Aqui nessa foto elas estão se guiando porque estão uma atrás das Uma outras, atrás da né? outra. É um começo. Depois você vai entrando Tô vendo. e vai desafiando o corpo, as sensações, né? Vai desconstruindo os habituados, o que está habituado, abaixa, levanta, tem que se esfregar no chão ou olhar, pular um negócio, para desconstruir mesmo lugar confortável que a gente vive, né? E aí começa a perceber mais as coisas, né? O que está em volta, o que está, né? Depois a gente, antes das pessoas tirarem as vendas, a gente tira as cordas para ver se elas identificam por onde passaram. Tem algumas experiências diretas que são atividades de visualização, como personificar uma árvore, aquelas janelas do céu também, que você deita no chão e cobre as pessoas com as folhas e vai fazendo uma narração também para ela se entender como parte do solo e como tá ali dentro do solo e ter a floresta inteira para cima. É, às vezes, a própria brincadeira da máquina fotográfica, ela pode ser uma experiência direta, porque a coisa se revela para você, né? Daí, aí eu acho que vocês que não conhecem têm que pegar os livros e começar a experimentar, sabe? Experimenta com o filho, com o vizinho, né? Ou Exato. se trabalha com isso. Eu comecei a praticar as atividades quando eu comprei o livro com a minha filha quando ela tinha 4 anos. E ela acho que está aí, né? Eu acho que ela Adoro está. ouvir ela aí. Ela depois eu fiz coisas com as crianças da escolinha da escolinha que ela ia. Eu fui treinando assim, comecei a porque é uma atividade que demanda muito de você, né? Não dá para você muito ser um ator. Acho que não dá Olha muito lá. certo a pessoa ser um ator, né, Carol? É Uhum. uma coisa muito assim da sua própria espontaneidade. A gente recomenda muito assim as pessoas quando vão escolher as atividades que vão praticar, que escolha as que ela mais goste mesmo. Uhum. Não fica muito na razão, assim, não, isso é melhor por isso ou por aquilo. Claro que você tem que estar de acordo com o grupo que você tem e com a natureza que você tem, né? Você vai bolar em torno disso, mas eu acho que tem que ficar tranquilo, assim, para ter isso como uma experiência de aprendizagem, né? O Sim. último grupo que eu fiz foi agora, Último bem final de semana, né? antes da quarentena, e eu fiquei impressionada assim comigo, assim, falei assim, nossa, como eu ainda aprendo muita coisa, sabe? Como tem coisa que eu não sei, como essas pessoas me ensinam, sabe? Como elas são meus mestres. Sim. Então, É... Não, isso é muito legal, porque a gente sempre vai aprendendo, né, Rita? Tem um pessoal perguntando aqui como é que a gente faz adaptação dessas brincadeiras para a educação infantil.
E aí eu vou contar que, assim, Acho que a tem que ser. gente sempre... Quando eu cheguei no Romã, na verdade, as atividades do Romã começavam a partir de 7 anos, não era, Rita? Depois que... Porque ela chama leite. Exato. Então, a Sharing Nature, ela, como ela tem uma série de regras, ela é mais estruturada, ela é justamente para crianças que já estão numa etapa de que, né, conseguem seguir esse percurso. As crianças da educação infantil, gente, deixa elas do lado de fora que elas fazem tudo isso que está no livro sem a gente intervir. E claro, assim, de repente você lê o livro, você vai percebendo algumas coisas. Até uma coisa que é boa é a gente praticar, né, Ita? Assim, vamos pegar e vamos praticar. Porque essas atividades, elas dão uma percepção tão grande no nosso corpo. Eu lembro quando eu voltei do final de semana que a gente fez uma imersão. A gente fez uma imersão pré-formação. O quanto eu tava ouvindo mais passarinho, o quanto eu tava... O ar entrando diferente, sabe? O quanto eu tava me percebendo num mundo completamente diferente. Então, se a gente tem essa percepção no nosso corpo, isso é uma coisa que eu e a Rita, a gente sempre fala. Acho que em todas as lives que tiver por aqui, a gente sempre vai estar falando disso. Não dá pra gente querer ver nas crianças aquilo que a gente não tá vendo na gente. Né, É. Rita? Então, E acho que é muito também importante. Pratica para sentir. é, é interessante, porque eu acho que de 0 a 6, o que a gente fala muito, né, no blog e tudo, é isso, a criança já tem tudo isso daí. E, na verdade, as atividades de Arnett são a partir de 7, que ele criou, e foi em função das circunstâncias que ele tinha como educador também, os grupos que ele tinha, mas é que muitas vezes, já nessa faixa etária, as crianças já estão desconectadas. A escola já se encarregou disso. Exato. Então, é um pouco para retomar, né, aquele estado que as crianças de 0 a 6 são professores, né? Exato. E aí, Rita, esse ano a gente ia retomar uma série de formações que tem pessoal aí perguntando como é que faz formação, né, dessa metodologia. A gente tava para retomar as formações e aí, bom, estamos agora nesse novo momento. A gente está repensando algumas coisas, talvez surja alguma coisa por aí, a gente vai em breve contar novidades. Mais uma novidade que a gente tem é que semana que vem, como a Rita já contou no começo, a gente vai ter uma conversa com o professor Cornel, né, Rita? No dia 7, às 14 horas do Brasil. Então, ele está escrevendo esse novo livro e super bacana, assim, ele tem muito carinho aqui pelo Brasil. Eu tô achando que, depois do Japão, eu acho que eu sou das mais antigas ali no grupo dos coordenadores Sharing Nation. A gente teve uma reunião a semana passada, eu falei assim, nossa, eu estou ficando anciã. Mas a gente vai ter essa live com ele e ele vai falar desse novo livro. Então, quem está aqui hoje quiser estar lá, eu acho bacana, porque ele já vai entrar falando do novo livro. Então, é bom que vocês já tenham sabido um pouco sobre o que é a Sharing Nature, e o que faz, qual é a abordagem, né? Exato. E aí, né, Rita, vou explicar um pouquinho como é que vai funcionar essa live. Um dos pedidos que ele fez pra gente, assim, é que ele pudesse ver o rosto de todo mundo que estivesse participando, né? Então, a gente vai ter que fazer numa plataforma que ela é limitada o número de pessoas. E aí tem sim que fazer uma inscrição. Eu vou deixar terminando essa live, eu vou colocar nos stories. Não tem muitas vagas. E aí a gente vai falando, enfim, a gente manda e-mail para quem confirmar. Ah, e tem um detalhe importante, é que a live vai ser em inglês e infelizmente sem tradução, né, Rita? Isso é só para quem entende inglês, ou como você vai estar em casa, de repente tem alguém em casa que sabe, e alguém pode ir te ajudando, né? Ele sabe disso, ele fala devagar. Super devagar, é super compreensível, né? Mas às vezes, né, quando a pessoa não sabe. É.
no final de semana passada que a gente teve uma conversa com ele, como tinha gente, né, da China, do Japão, de um monte de lugar, né? Então, Taiwan, eles de Coreia, Taiwan, exato. E aí a gente vai, bom, e aí ele que pediu, né, essa live para conversar com o público brasileiro. é, E aí a gente está super feliz que, enfim, depois a live, quem não participar, depois a gente vai gravar, isso vai ficar disponível, as pessoas a gente dá um jeito de entender, quem participar faz um resumo para a gente compartilhar com o pessoal. Eu acho que tem que compartilhar esses momentos, né, de alguma forma. E o que eu acho que é também, quem não desistir de se inscrever, porque a gente vai fazer uma lista de espera, e como é live, como tem muita live, às vezes nem todo mundo aparece na hora, né? Então, sempre tem chance de entrar como lista de espera, isso tudo acontece meio rápido ali na hora de começar, né? A Carol que vai pilotar esse negócio. Vamos, vai dar tudo certo. Infelizmente não dá pra gente pôr tradução, né? Infelizmente, dessa vez a gente não consegue, muito menos legenda. Para legendar teria que ser depois, né? Que a live estiver salva e a gente vê como é que a gente faz isso. Se alguém tiver aqui, né, e se prontificar, souber, quiser legendar, a gente aceita. Inclusive, se tiver alguém aqui e quiser traduzir mais livro, né, com a gente, não é, Rita? Opa! Sabe o que eu ia falar aquela hora? Não sei como tá o horário aí. Posso A gente tem continuar? 10 minutos, pode ir. Ele escreveu um livro anterior a esse, que seria muito legal traduzir, que chama Deep Nature Play. E é assim, o brincar profundo com a natureza. Eu já li esse livro, eu tenho ele PDF, mas eu preciso comprar ainda o físico, e acho que super vale a pena pensar na tradução desse livro aí. Fica a dica se alguém tiver aí, né, ouvindo. É um projeto, né, traduzir um livro. É muito legal, assim, é uma experiência muito boa, mas demanda bastante, né? A gente teria que fazer um projeto mesmo Com e ver como certeza. viabilizar, né? Hoje em dia tem tanto desses fazendo livros. Até acabei de comprar um super bacana da Joana Macy, pela Crowdfunding, né? benfeitoria. Financiamento coletivo. É muito legal. Muito bem. E Que aí, mais? gente? Acho que a gente já pode ir encaminhando para o final, né? Acho que mesmo quem tá aí, o papo hoje é para falar da Sharing Nature, mas acho que em todas as nossas ações, né? Mesmo no Ser Criança Natural, a gente é bastante inspirada nesse movimento, porque é um movimento de fato, né? Olha quantas pessoas ao redor do mundo ele mobilizou para brincar, para aprofundar essa conexão com a natureza. Então, isso é muito importante. Teve alguém aí que perguntou de curso que a gente tem disponível agora. Semana que vem começa a RUM, que tá muito querido, né, Rita? Nossa, hoje a gente arredondou ele, né, Carol? Eu acho que vai ser muito Nossa, bacana esse curso. o Natureza Educadora, Reflexões e Ações sobre Presente e Futuro. Nossa, esse curso acho que já ganhou meu coração, já. Tem algumas vagas ainda para quem quiser. Ele tem um formato novo, né, para nós, é um pouco diferente para quem já fez o Infância e Natureza 1 e 2, né, ele tem um formato novo. E sobre as formações Sharing Nature, o que a gente gostaria de ter futuramente é um formato híbrido, da gente ter um final de semana vivencial e seguido de um período de estudos no qual a gente faz o acompanhamento à distância. A gente tinha um programado para fazer agora começo de junho, mas não vai ser. Né? A E gente não justamente sabe. esse formato híbrido a gente encontrou justamente porque pensar o aprendizado sequencial é muito profundo e não pode ser, né? Não pode resumir
a gente fazer as experimentações, assim. Acho que tem que fazer as experimentações e depois a gente tem que seguir com uma série de estudos, de conversas, de práticas, para a É. gente entender de fato como funciona. Isso foi uma coisa que nós recebemos como uma avaliação crítica durante muitos anos e a gente não sabia muito como resolver, e agora que a gente está chegando nesse lugar do híbrido, porque as pessoas falavam, nossa, mas como que eu faço agora? Eu tive essa experiência, como que eu faço para seguir vivenciando isso e conseguir trazer isso para as minhas atividades, né? Então, eu estou bem feliz com isso. Agora, nós estamos pensando, isso é só um projeto, por enquanto, de fazer um flow learning dentro de casa. É perfeitamente possível. O professor Cornell, ele faz palestras usando o flow learning, palestra num auditório. Então, a gente está pensando nisso, em breve a gente fala com vocês. Essa é uma ideia que surgiu esses dias aí, a gente ainda está maturando, mas é super possível. E acho que é isso. Mais algum Acho que é recado? isso. Eu tenho mais um recado para quem quiser aprimorar a atenção. Vou fazer mais uma propaganda. A Rita vai dar um curso incrível sobre observação de plantas lá na Escola Schumacher, né, Rita? É uma semana. Isso vai ser bem interessante, porque esse vai ser um curso na veia, assim, tipo. Nós Eu vamos já me fazer inscrevi. são 5 encontros de 1 hora, todos os dias, né? Da semana, fazendo observação de plantas. Ponto. Não tem teoria, Uau! vai ser só o que a planta vai nos ensinar nesses dias. A única coisa que precisa ter é um vasinho de planta. Exato. A Jocimara, ela tá aqui. Primeiro que eu queria agradecer a Jocimara, que ela foi um super apoio aqui enquanto as pessoas estavam fazendo pergunta. Ela já foi respondendo. Adoro esse pessoal que vem sempre nas lives e já Que ajuda a mediar. legal, que E ela legal. tá aqui falando que o Experiências pela Janela, as cartinhas que a gente criou, já é uma super experiência. E aí eu queria contar para vocês que a gente teve agora no final, agora, né, logo que a gente entrou nessa quarentena, a gente teve um curso que seguiu, um curso virtual que seguiu, e a gente fez só experiências pela janela. Mas surgiram tantas coisas incríveis, tantos registros incríveis, que a gente está fazendo uma publicaçãozinha, assim, para compartilhar com vocês esses registros, porque é muito desperdício a gente ter tanta sensibilidade que surgiu a partir dessas observações deixada só para o grupo que participou. Então, logo mais aí nas redes Ser Criança Natural, vocês vão ver que a gente vai compartilhar com vocês. Acho que é isso, Rita? Nossa, muito bom, Carol. Foi gostoso. Muito Espero que as bem, muito pessoas tenham obrigada. gostado. Eu também espero. Espero que mais gente vá procurar os materiais da Sharing Nature, que vão pesquisar. Se você jogar no YouTube, tem até um pessoal que tem, acho que alguns vídeos que ensina brincadeira. Enfim, a gente pode ir trocando. E aí a gente espera brincar com vocês muito logo em breve, né, gente? A gente tá doida pra sair. Enquanto Pra isso, a sair gente brincar. vai se preparando para esse dia em que a gente puder Exato. sair. Exato. Enquanto isso, a gente vai se preparando. Muito obrigada, Rita, por essa Obrigada a conversa muito você, Carol. especial. A minha gratidão a todo mundo que participou. Eu É, adoro enquanto vocês. tá. Eu adoro que vocês vão mandando a conversa, vão mandando os Comentário. comentários. E uma observação importante, mais uma vez, a live fica salva aqui por 24 horas, então mandem para os amigos que vocês acham que tem que assistir. E depois vai para o canal do Ser Criança Natural no YouTube, tá bom? Tchau, gente! Obrigada, Beleza. Rita! Tchau, Tchau, obrigada a pessoal! todo mundo. Obrigada, Carol.